Se você quer saber como resolver questões teóricas sobre dilatação térmica, essa aula é para você. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nesta aula, vamos estar resolvendo 4 questões de vestibular que eu selecionei aí sobre dilatação térmica. São todas questões teóricas. Vamos à primeira delas. Um incêndio ocorreu no lado direito de um dos andares intermediários de um edifício construído com estrutura metálica, como ilustra a figura 1. Em consequência do incêndio, que ficou restrito ao lado direito, o edifício sofreu uma deformação, como ilustra a figura 2. Com base em conhecimentos de termologia, explique por que o edifício entorta para a esquerda e não para a direita. Pessoal, quando eu aqueço o metal, ele vai o quê? Dilatar. Então ele aumenta aí o seu tamanho, vai aumentar suas dimensões. Então o que aconteceu? Como o incêndio foi no lado direito, a altura aí do lado direito ficou maior, já que teve uma dilatação, consequentemente entortando para a esquerda, que ficou com o lado menor. Questão 2. João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão, como mostra a figura. A temperatura ambiente, o diâmetro do eixo, é maior que a do orifício do anel. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior do que do aço. Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos descritos nas alternativas a seguir, para o encaixe do eixo no anel. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento que não permite esse encaixe. Ele falou aqui que o alfa, que é o coeficiente de dilatação do latão, é maior do que o alfa do aço. O que isso significa? Que se os dois tiverem o mesmo aquecimento, o latão dilata mais do que o aço. Vai aumentar mais do que o aço. Então vamos analisar agora o que foi falado em cada alternativa. Eu preciso achar que não vai dar certo. Primeiro, resfriar apenas o eixo. Pessoal, se eu resfriar o eixo, ele vai diminuir de tamanho e aí ele vai encaixar. Então tá certo. Primeiro tá ok. Segundo, aquecer apenas o anel. Se eu aquecer o anel, o que vai acontecer? Ele vai aumentar de tamanho e aí vai encaixar o eixo. Tá ok? Resfriar o eixo e o anel. Pessoal, se eu resfriar os dois, um deles vai acabar contraindo mais, que é o mesmo que dilata mais também, já que o alfa do latão é maior, certo? Então, se eu esfriar os dois, o latão vai contrair mais ainda. Então, aí que vai ficar mais difícil de você colocar o eixo. Então, tá errado aqui a letra C. E a letra D, aquecer o eixo e o anel. Se eu aquecer os dois aumentam. Só que o anel, como é de latão, vai aumentar mais, pois ele tem o coeficiente de dilatação térmica maior. Então, o correto também é D. Então, a única que vai dar errado é a letra C, se eu resfriar os dois, porque aí o latão vai contrair mais ainda. E aí que não vai encaixar no eixo de aço, mesmo o eixo de aço também contraindo. Questão 3. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é aproximadamente o dobro do coeficiente de dilatação térmica do aço. A figura mostra duas peças onde um anel feito de um desses metais envolve um disco feito do outro metal. À temperatura do ambiente, os discos são presos aos anéis. Se as duas peças forem aquecidas uniformemente, é correto afirmar. Vamos lá. O que falou aqui? Que o coeficiente de dilatação térmica do alumínio, que é o alfa dele, é o dobro, ou aproximadamente o dobro do aço, ou seja, maior. O que importa para nós aqui é ser maior. Então, o que vai acontecer? Se eu aquecer os dois por igual, quem vai dilatar mais? Quem tem o maior alfa, que no caso é o alumínio. Então, vamos partir daí para a gente fazer a nossa análise. No caso aqui, os dois foram aquecidos uniformemente. Apenas, olha só, o que é correto afirmar, apenas o disco de aço se soltará do anel de alumínio. Pessoal, se eu aquecer os dois por igual,
o que vai acontecer aqui? O alumínio vai dilatar mais do que o aço. Certo? Ó, no primeiro desenho eu estou olhando. Então, na hora que o alumínio dilata mais, ele vai acabar soltando o aço. Agora, olha a segunda figura. Se eu aquecer por igual os dois, o alumínio vai dilatar mais do que o aço. Então, vai ficar mais preso ainda. Então, não solta. Só solta o aço. Então, a correta aí é a letra A. Olha a letra B para vocês verem. Ó. Apenas o disco de alumínio se soltará do anel de aço? Não, né, pessoal? Porque se eu aquecer os dois por igual, o alumínio vai ficar mais preso ainda. Olha a letra C. Os dois se soltarão dos respectivos anéis? Não, né? Porque tem material que dilata mais que o outro. Letra D. Os dois discos permanecerão presos sem soltar por maior que seja o aumento de temperatura? De novo, como o alfa é diferente, a dilatação é diferente para cada um. Vai ter sempre um que vai dilatar mais que o outro. A letra E. Os metais entrarão em fusão antes de se soltarem? Não, né? Agora a última questão, uma do Enem aí. Aí você tem uma pessoa que está falando, ó, não consigo desatarrachar esta porca. Aí o outro pega a porca, que está lá no parafuso, e aquece ela e solta. Aí a gente tem lá, o quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Certo? A gente tem a substância aqui, todo mundo vezes 10 a menos 5. Grau Celsius a menos 1. Aí, para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, parafuso e porca, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de... Pessoal, vamos pensar, para eu aquecer o mínimo possível e soltar, o alfa da porca tem que ser maior do que o alfa do parafuso. Porque os dois foram aquecidos aqui ao mesmo tempo. Só que para isso ser muito mais rápido, você aquecer o mínimo possível, você tem que ter aqui a porca com o maior coeficiente de dilatação linear possível e o parafuso com o menor. Porque aí a porca se aquece um pouquinho, ela já dilata bastante. E o parafuso dilata praticamente nada. Então, quem que tem o maior coeficiente de dilatação linear aqui? Se a gente for olhar, é o chumbo, que é 2,9 vezes 10 a menos 5. Então, a porca tem que ser o quê? De chumbo. E o parafuso tem que ter o menor possível, para dilatar o menos no caso. Que no caso aqui vai ser a platina. Que é 0,9 vezes 10 a menos 5. Então, o parafuso tem que ser de platina e a porca tem que ser de chumbo. No caso aqui, ele fala que é respectivamente parafuso e porca. Então, platina e chumbo. Letra C. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!